Primeiro, é inegável que a IA é um caminho sem volta. Mas, no entanto, todavia, é importante entender o segmento, o tipo de produto, o tipo de cliente, no que faz sentido aplicar. Quando você fala de soberania de IA, você tem que falar de soberania de dados, você tem que falar de soberania de infraestrutura. E quando a gente fala de soberania, não é só o controle sobre a informação ou sobre a tecnologia. É sobre o custo, é sobre a tecnologia, é sobre a capacidade de operar em situações de crise. A discussão sempre é qual que é o teu objetivo. O que você está vislumbrando, o que você já está fazendo, como que a gente viabiliza isso do ponto de vista de escala. Cara, a IA não é um ser onisciente, onipresente, tem que ter a figura humana especializada dentro do processo. A IA tem condições de se auto-aprimorar? Sim, se ela receber o quê? Treinamento e feedback. Se ninguém der, o que acontece? Nada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira no Brasil. Aqui a gente dá voz para quem está construindo esse mercado, para os participantes ativos dessa construção desse ecossistema aqui no Brasil. Eu sou o Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Money, host desse podcast, e hoje a gente tem um episódio que é para tratar de transformação digital em 2025. O que essa palavra que já acompanha o mercado há tanto tempo, como ela mesma se transformou, então como esse termo se transformou e onde as principais instituições financeiras estão alocando seus recursos e quais resultados elas estão esperando. Então a gente vai falar um pouco dessa trajetória, como é que foram os principais investimentos ao longo do tempo, né? Então, vamos falar de transformação digital de dentro, né? O que aconteceu nesse período e falar do mercado atual. A gente sabe que essa é uma corrida em alguns momentos muito individual, né? Cada instituição está de um jeito, etc. Mas acho que a gente consegue ver movimentos de mercado porque a gente está hoje com um profissional aqui que passou por diversas dessas instituições e hoje ele é o diretor de estratégia e soluções da Verity. Estou aqui com o Marcelo Oliveira, é um prazer te receber, Marcelo. Prazer todo meu, Gabriel. Boa, a gente vai... Uma coisa que eu gosto de fazer, antes da gente entrar no assunto, até porque se mistura muito carreira e tudo mais, eu quero partir um pouco construir esse seu ponto de vista, assim. Então, queria saber um pouquinho mais da sua carreira, como é que foi um pouco da sua trajetória até esse momento que a gente está na Verity hoje, mas para saber um pouco desse histórico, onde é que você, enfim, decide ir para o mercado financeiro, como é que você vai trabalhar com tecnologia, saber da sua formação, então eu queria ver um pouco do seu histórico. Boa, vamos lá. Eu comecei minha vida profissional num banco. Em 2004 para 2005, eu entrei no antigo Unibanco como trainee. Legal. Então, eu já tinha na minha mente, quando eu estava na universidade, eu fiz economia, falei, poxa, eu quero trabalhar em banco. Uma indústria altamente dinâmica, tinha tudo a ver com aquilo que eu vinha estudando. Cara, eu falei, poxa, e ali com certeza eles ainda vão investir muito na minha carreira. Você fez economia onde? Fiz economia na PUC de Campinas. Legal. Eu lembro que tinha uma brincadeira que a gente falava que era o Itaú Unicamp, porque uma época ia muita gente da Unicamp para lá. Verdade, é verdade. Muita gente. Eles brincavam que era o Itaú Unicamp nesse período, mas é um período que era um banco famoso por ser um banco de engenheiros nesse período, assim, né? Exatamente. E o Unibanco tinha uma frase que era Unibanco 30 horas, né? Então você tinha lá 6 horas na agência e 24 horas no ar. Então já era um banco altamente tecnológico. Uhum. E, bom, enfim, quando aconteceu a fusão, era a complementariedade de dois grandes bancões. Legal. E você entrou como trainee, para que áreas que você foi trabalhando? Como é que foi essa... Porque é um processo que você vê de tudo e aí você tem oportunidade de, às vezes, não necessariamente escolher, mas pelo menos direcionar um pouco para onde você gostaria de ir, né? É isso aí. Eu entrei na época numa diretoria que chamava Ativos PJ e Cash Management. Então, com o olhar de ativo PJ, olhar para empresas, eu podia navegar por N áreas. E, cara, assim, a coisa mais interessante, que eu entrei no banco e, claro, você sai da faculdade ali, poxa, você tem uma visão do que é a empresa. Uhum. E aí, quando eu entro, eu descubro que por trás de tudo aquilo que eu acreditava que era um banco, tinha uma coisa que eu não conhecia direito: tecnologia. Ou seja, muito cedo eu acabei descobrindo que tudo que acontecia dentro de um banco, quando você falava de resultado, quando você falava de retorno, quando você falava de experiência, falava de market share, cara, 2005, tecnologia. Então, ali começa a minha jornada, trabalhando no banco com produtos financeiros, passei por área de planejamento, área de produtos, área de canais, passei um tempo na área comercial, mas toda a área que eu passava, tecnologia era um grande fator de sucesso ou não.
E é uma maquininha que você vai... Eu também tive muita surpresa, assim, quando eu entrei, de ver que é uma maquininha azeitada, né? Quantos processos estão acontecendo e vai daqui para lá. E aí eu passei a entender algumas coisas que eu de fora eu reclamava muito. Pô, por que esse processo está demorando? Por que isso acontece desse jeito? E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de noção da complexidade que é fazer algumas operações ali, né? Exatamente. Cara, o banco é um relógio suíço. Né? E quando a gente fala que é tudo azeitado, é porque a matéria-prima do banco é dinheiro e no final do dia precisa retornar mais o quê? Dinheiro. E eles lidam com risco. O fator de retorno de um banco é lidar com risco. Então, se ele não funcionar categoricamente, milimetricamente, como um relógio suíço mesmo, você tem um grande problema. Então, quando a gente fala que a tecnologia é o grande meio de um banco funcionar, os investimentos nessa direção são muito fortes. Para quê? Para lidar com risco e oportunidade de negócio. Legal. E aí, como é que foi um pouco dessa sua jornada? Porque eu sei que você já assumiu posição de liderança em diferentes instituições depois, né? Eu queria saber um pouquinho Sim. Como é que foi aí esse primeiro contato com tecnologia, mas você seguiu por dentro da área de tecnologia? Como é que foi essa progressão? E o que você fez também a partir do momento que você descobriu que isso era um fator importante? Porque eu acho que, vindo de economia, talvez algumas coisas ali, talvez você possa ter sentido falta no início, talvez, de entender. Porque hoje em dia está mais fácil de entender, mas lá atrás imagino que era mais difícil ainda. Hoje você tem de tudo para pesquisar, para estudar, né? Na minha época era só o Google e olhe lá, né? De forma mais prática e pragmática. Mas eu fui passando de novo pelas áreas de canais digitais, comercial, planejamento, e sempre com aquele touch point na área de tecnologia. E para não me tornar refém dessas discussões, cara, eu comecei a estudar. Comecei a estudar sozinho, comecei a ir dentro das áreas de tecnologia. Muitas vezes eu aparecia, por exemplo, lá no CAL, que era o Centro de Tecnologia do Unibanco, e me apresentava. Falava, prazer, eu sou o Marcelo, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui me apresentar, vim aqui falar do meu produto, vim aqui falar do meu serviço, e eu queria entender um pouquinho como é que você opera a tecnologia por trás disso. E aí, Gabriel, fui crescendo na carreira. Você vira gerente, depois você vira superintendente, você vira diretor. Vai aumentando, obviamente, a necessidade de você ter domínio sobre aquilo que você está gerindo. E, cara, era indiscutível a necessidade de eu mergulhar cada vez mais dentro da área de tecnologia. Primeiro, era o grande fator de sucesso em relação à experiência. E segundo, era o grande fator de risco do ponto de vista operacional e financeiro, porque era onde eu mais botava dinheiro para fazer as coisas acontecendo. E aí eu saí do Unibanco, do Itaú já, porque foi depois da fusão. Eu fui para a criação da GetNet. Legal. Depois da GetNet. Foi logo no período de abertura de mercado. Bem no período da abertura de mercado, lançamento da bandeira Mastercard, depois a bandeira Visa, bem abertura mesmo. Ali já tinha o uso intensivo de tecnologia, eu era head de uma BU de produtos, então tinha o time de negócio, mais um time de tecnologia suportando os nossos projetos. Depois eu fui para a CBSS, que nada mais era do que a antiga Visa Vale. A Visa Vale também faz um reposicionamento, a Visa sai do negócio naquela época, Banco do Brasil e Bradesco fecham o negócio e transformam a Visa Vale num grande hub de novos negócios, novas empresas. Dali nasceu a bandeira Elo, dali nasceu a Stelo, nasceu a Livelo, nasceu a Veloy e muitas outras empresas. E nesse período, você já estava tendo contato com o termo transformação digital, isso já estava aparecendo, que eu queria fazer esse paralelo aqui também. Boa. Sim, cara, essa transição para a CBSS foi quando essa questão começou a ficar cada vez mais intensa. Você tem o advento das fintechs por esse período, 2013, 2014. Isso casa um pouco com o advento e o crescimento de uso de iPhone no mundo. E tem, vamos dizer assim, é um momento onde a gente fala assim, cara, a cloud ficou... Vamos dizer assim, o acesso a algumas coisas ficou mais barato. E aí, vamos dizer assim, eu gosto muito de um gráfico, eu preciso procurar novamente para ver assim, que ele vai mostrando alguns ciclos de infraestrutura e o que foi surgindo a partir dessa estrutura. É verdade. Então assim, entrou um monte de API. Putz, depois dessas APIs entraram essas empresas. Depois entrou um outro layer aqui, aí surgiram mais empresas. E é muito interessante que a gente está vivendo algo, continua vivendo isso. É uma constante. Mas esse período, acho que começou a surgir muita coisa ao mesmo tempo. Eu lembro de ser muito, na época de faculdade, cara, ter muito hackathon, Startup Farm, tinha em 2013 ali tinha muita coisa de... os hackathons de final de semana, etc. E você via nomes para tudo que é lado. Você via fundos
que faziam copycats, tinha muita coisa legal, assim. Foi um primeiro grande momento, talvez, de disrupção lá em diversas indústrias, mas na financeira, principalmente, houve muita... Bom, vários nomes famosos que hoje são grandes fintechs, eram startups naquela época. E a nuvem, como você mesmo trouxe, ela foi uma grande oportunidade para esse tipo de negócio. Ela quebrou uma barreira que era gigantesca em termos de investimento. Você não precisava alocar um espaço num grande data center para começar um negócio. Você tinha, já novas linguagens de desenvolvimento, você poderia comprar um espaço na nuvem e escalar teu negócio em conformidade com o que você precisasse. Então, ali, acho que foi o primeiro grande passo. E aí, isso trouxe, talvez, a primeira grande movimento ou provocação para os incumbentes. Porque no momento que você diminui a barreira de entrada e começam a entrar algumas startups olhando para o mercado financeiro, os grandes bancos começam a ficar incomodados porque já não conseguiam oferecer, talvez, uma boa experiência. Então, a gente vê alguns caras grandes hoje que entraram com um único produto lá em 2012, 2011, 2013 e hoje são gigantes. Por quê? A primeira grande barreira caiu com a nuvem. Eles entraram, ofereceram experiências excelentes e aí a gente vê a corrida da transformação digital para os incumbentes. O que era basicamente? A gente já está falando aqui de 2016, 2017, talvez um pouquinho antes, 2015. Poxa, a gente precisa criar os melhores aplicativos, a gente precisa ir para a mão dos nossos clientes. O roadmap, ele nada mais era do que o que temos no mobile versus o desktop versus o que tem de produto na agência, né? Isso aí. Era quase esse o funil ali para dizer quem está, talvez, mais ou menos transformado. Era um pouco desse o período, assim, Você lembra de uma frase que falava assim, nós somos um banco mobile first? Eu lembro, cara. Era o grande frisson da época. Né? Aplicativo, assim, é o futuro, aplicativos... É muito parecido com o que a gente ouve hoje sobre IA. Sim. Muito parecido, muito parecido. Mas naquela época, como eu disse, foi o primeiro grande movimento de transformação digital de querer construir as camadas de interação com o cliente dentro dos aplicativos. E aí veio a primeira barreira, os legados. Cara, o legado... ele não suporta acessos simultâneos, teve uma série de questões de segurança, muitos produtos financeiros não tinham uma forma de habilitar uma jornada digital. Então foi um processo duro, E isso acho que hoje foi vencido. E aí até no que você falou ali na CBSS, certo? CBSS, hoje é a Alelo. É um movimento que várias instituições estavam fazendo de tomar decisão ou não, de ter uma estrutura apartada que pudesse andar de uma maneira mais veloz ou ágil, que não dependesse de ter que bater nesse legado todo, né? Bom ponto. Naquele momento vinha uma discussão muito forte. Poxa, vamos construir uma empresa à parte, vamos começar do zero, ou então a gente integra com a empresa antiga só naquilo que fizer sentido, né? Assim, acho que naquela época isso veio muito forte, mas é interessante. Hoje, se a gente... E aqui podemos citar o nome. Quando a gente vê, por exemplo, uma palestra do iFood, eles falam muito dessa questão de conviver os dois mundos hoje. Você tem um core e você tem a inovação constante acontecendo a cada momento. Cara, não tem como você desvencilhar exatamente um do outro. Até porque a estrutura que você separou... Já ela vai virar legado de novo. Exatamente. Aí tu vai fazer uma terceira? Como é que isso vai acontecer a todo momento, o teu core de hoje, seja ele de negócio ou mesmo tecnológico, ele é o legado de amanhã. E o legado, no sentido da palavra, não é uma palavra ruim, né? Quando a gente fala de legado, é uma coisa boa. Legado sempre foi algo bom. Por que em tecnologia a gente precisa lidar com isso de uma maneira tão errada? Se você está aqui, tem um orçamento para melhorar ele, foi ele que fez isso. Quem trouxe até ali foi ele. E se você não fizer nada, ele vai continuar navegando ali, né? Acho que a palavra bacana que eu ouvi esses dias com o CEO do iFood é a famosa ambidestria, que ele fala tanto. Né? Como que você mantém o teu negócio core, aquilo que hoje é o teu carro-chefe, aquilo que trouxe dinheiro até aqui e provavelmente ainda vai trazer dinheiro por um tempo? Como que você consegue gerir isso com toda a governança, escalabilidade, segurança, eficiência operacional, mas permitir inovação integrada nesse negócio? E esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje na nossa consultoria. Acho que uma das coisas que a gente tem sido muito feliz na nossa abordagem no mercado que a gente trabalha é justamente ajudar os nossos clientes nesse contexto,
olha, isso te trouxe até aqui, você tem uma visão estratégica de futuro que tem a ver com princípios, alavancas de negócio. Como que a gente unifica isso? Como que a gente integra isso? E não tem a ver apenas com tecnologia. É muito mais do que isso. Uhum. Eu quero, até para a gente fazer esse desenho aqui, só para lembrar, né? Quando você está, né, no início ali da Lelo, você já está numa posição de tecnologia, de negócio, híbrida? Era misto. Ali eu já era responsável por criar um negócio, então eu fui para lá com o intuito e com metas de abrir uma empresa chamada Meu Dinheiro Claro. Foi um dos primeiros bancos digitais do Brasil. Caramba. Uma joint venture da Claro, do Bradesco, com a CBSS na época. Caramba. Cara, e para fazer isso acontecer, hoje é muito fácil. Hoje a gente chama de tribo, hoje a gente chama de comunidade. Na época a gente chamou de BU, reservou um andar num prédio, botou todo mundo para dentro. Então a gente pegou um time dentro da CBSS, de back-office, de operações, de tecnologia. A gente fez contato com pessoas da operadora, com pessoas do banco, e a gente unificou essa galera dentro de uma BU com um único intuito. Como que a gente unifica os ativos dessas 3 empresas para a criação de um novo negócio? Cara, imagina, fazer isso lá em 2012, 2013, foi um grande sacrifício. Mas isso trouxe para mim uma visão muito clara. Não tem como dissociar o aspecto da tecnologia das ambições e necessidades de negócio. E por onde mais... Assim, quando a gente bater um papo aí, já vai... Tá passando rápido, né? Mas já tem 3 anos quando a gente conversou na AWS. Ali me deu a impressão, assim, cara, eu fiquei com essa impressão. Falei, nós estamos falando de negócio aqui, mas eu estou conversando com uma pessoa que é 100% de tecnologia, assim. Como é que foi um pouco dessa caminhada, assim, até você conseguir entrar nas discussões de FinOps, entrar no detalhe do detalhe ali, de como a organização está funcionando por trás, que eu queria ouvir um pouco mais essa trajetória e a gente daqui a pouco já entra na consultoria. Boa. Bom, a transição ela foi acontecendo aos poucos. Então, quando eu estava dentro da área de negócios, eu precisava entender muito de tecnologia, porque era onde eu estava colocando todo o meu investimento, toda a minha energia para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente está falando ali de praticamente quase 10 anos mergulhando e, cara, parceiros. Poxa, sentar com a AWS, ou sentar com o Google, sentar com o Microsoft, sentar com o Oracle e absorver conhecimento desses caras. Cara, você viajar para fora, fazer parte de eventos, você sentar nas mesas com os principais arquitetos de soluções e entender o contexto e o conceito da aplicabilidade daquilo. Então, e é uma demanda natural, porque você, igual você falou, boa parte do seu orçamento está indo para aquela tecnologia. Você tem que saber para onde sair. Né? Como é que você vai desenhar uma solução se você não souber a forma como você pode extrair valor de tecnologia, que é o que está na mesa? E aí vem a segunda derivada, né? A gente está falando de mercado financeiro. Mercado financeiro, como eu disse, qual que é a matéria-prima? É dinheiro. E o que precisa retornar? Dinheiro. Então, mais do que desenhar uma solução bonita, com uma UX muito top, que você consiga atingir um grande market share, você ainda tem uma grande obrigação. Esse negócio precisa retornar. E aí foi aonde a minha transição foi acontecendo. Eu fui entrando cada vez mais na área de tecnologia por uma necessidade de negócio. Mas quando eu entrei na área de tecnologia, na verdade, era um cara dentro da TI com o olhar de negócio. Então, eu inverti talvez a minha posição na mesa, mas eu convergi aquilo que era uma visão necessária para a estratégia de uma empresa. Eu fui para a área de tecnologia para discutir como viabilizar os acontecimentos de negócio com uma visão de P&L, com uma visão de estratégia, de foco e objetividade. Legal. O que na prática, aí a gente está falando aqui, voltando agora na transformação digital, né? A gente falou ali de um primeiro momento, talvez, de passar para a nuvem e aí para ter condições ali de fazer o atendimento, de fazer essa digitalização ali. O que você diria que foram as próximas etapas assim que o mercado foi priorizando, alocando esses recursos de forma principal, assim? E aí eu queria tentar desenhar essas etapas até a gente chegar no momento agora que praticamente parece que IA é tudo. É o principal, já tomou esse espaço. Eu fico com dó de quem não está com um projeto que envolve crédito ou IA no banco, que, cara, para ele conseguir chamar atenção e ser priorizado hoje, acaba sendo difícil. A concorrência é cruel. A concorrência é muito cruel. A concorrência é cruel. Mas eu queria tentar desenhar um pouco isso. Assim, o que mais que você foi vendo, seja nas empresas que você estava ou de movimento de mercado, nessas próximas etapas ali. Então, beleza.
a partir do momento que eu digitalizei, e aquele funil que a gente conversou aqui, né? O funil de oferta da agência versus oferta no desktop versus oferta no mobile, quando isso começa a ficar superado, qual que é a próxima discussão de mercado? Assim? É bem interessante, porque é isso mesmo. A gente fala lá de 2016, 2017, poxa, eu preciso criar uma experiência mobile first, eu preciso levar a agência para a mão do meu cliente. E talvez a primeira grande descoberta é o legado não escala. E aí vem as discussões de como criar as APIs, os microserviços, mas não mais dentro do on-premises. Começa uma discussão e uma jornada de nuvem. Eu acho que logo na sequência dessa discussão de nuvem, ou seja, como que eu gero escalabilidade para as operações que eu preciso levar para a mão do meu cliente, nós estamos falando de banco. Começa uma outra discussão. Não pode haver lock-in. Porque se eu estiver numa única nuvem, eu estou preso numa negociação financeira, eu estou preso numa condição operacional altamente de risco, afinal, esse é um negócio gigantesco, 24/7. Se eu tiver problema no vendor, eu tenho um problema no meu negócio. Então, o segundo grande aspecto que veio, principalmente em investimento, é como que a gente transforma isso daqui em mais de uma nuvem. Começou uma outra discussão. Se eu estou em mais de uma nuvem, como que agora eu faço o gerenciamento das despesas desse negócio? E veja bem, a gente está falando só do back. Então, para fora, experiência, jornada, aumento de portfólio, melhoria de experiência de onboard, melhoria de experiência de contratação de produtos e serviços financeiros. Mas no back, Gabriel, aquele negócio começou a escalar. A gente sabe muito bem, empresas de nuvem são tiqueteiros. Sim. Como que a gente traz eficiência para que essa infraestrutura ou o custo dessa infraestrutura não escale ao mesmo passo do meu negócio? E é um negócio que, por exemplo, no on-premise, você vai lá e tem um data center, tem os servidores. É muito difícil você errar a mão, assim, ó, diria até que é quase impossível, você errar a mão e consumir 3 vezes o que o data center poderia consumir. Até porque tem um limite claro. Exato, é físico. Agora, na nuvem, tá lá, uma máquina ou 1 milhão de máquinas. Ou 1 milhão, exatamente. Se você pedir, vai ter. Exatamente. Em algum lugar do planeta, eles estão lá disponíveis. E essa elasticidade infinita pode colocar o teu negócio, do ponto de vista de viabilidade financeira, no chão, completamente no chão. Então, a maturidade, principalmente dos times de infraestrutura, os times de plataforma, os times de SRE, começam a olhar o quê? Eficiência. Então, a gente sai do primeiro momento de um gargalo de conseguir levar novos produtos, novas experiências, a gente entra num ciclo de gerar eficiência. E, cara, esse ciclo vai se repetir toda a vida. Foi quando começamos a falar de custo para servir, porque para mim, eu não sei, eu comecei a ouvir isso depois de um certo tempo. É engraçado que acho que tem vários jargões aqui que de tempos em tempos a gente começa a ouvir de vários players ao mesmo tempo. Mas esse foi saindo um pouco, assim, cara, como é que é o meu custo para servir um cliente, né? Quanto serviço eu estou usando, dado que ele vai levar um tempo para retornar, enfim, demora. Com o advento das fintechs, começa uma comparação que não existia até algum tempo atrás. Bom, quando a gente estava falando só de bancões grandes e operações físicas, a grande maioria das comparações era, cara, o lucro líquido e o ROI, que era uma relação de resultado sobre o capital. No máximo, agência por cliente. Agência por cliente, assim, quantidade de clientes, uma visão de portfólio. Por metro quadrado da agência. Por aí. Você faz métricas em cima daquilo que existe. Quando as fintechs começam a crescer, começa uma discussão de, cara, olha só, eu consigo atender um grande número de clientes sem ter o custo dessa infraestrutura. E essa era uma métrica mais do que necessária para a fintech comprovar a tese dela de que ela era uma disruptora de mercado. Olha só private equity, olha só investidores. Eu consigo fazer mais, melhor, com muito menos. E aí começa uma corrida para busca de eficiência, não só dentro das fintechs, quando o capital dos investidores começou a secar, mas dentro dos grandes bancos também, começou um olhar muito diferenciado. Falei, poxa, não adianta eu querer fazer uma grande transformação digital e simplesmente fazer só a alocação de custo. Eu saio desse custo e parto para outro. O físico, como você mesmo disse, eu conheço. Ele é fixo. Poxa, agora eu vou para um variável, eu tenho que ter controle sobre isso. Eu queria entender aqui em qual momento de mercado que você entra na Verity e a gente começa a falar dela aqui também, assim.
com quais desafios que estavam ali presentes. Queria desenhar um pouco desse momento aí também. Eu acho que, para poder até dar um pé de apoio para essa história, bom, quando a gente se conheceu, eu era o sócio e CIO de um banco e tinha acabado de realizar um trabalho muito profundo de turnaround mesmo. Ou seja, o turnaround de dentro da tecnologia para o negócio e do negócio para dentro da tecnologia. Onde a gente mexeu em infraestrutura, mexeu em pessoas, mexeu em modelo, em governança. Quando eu saio do banco ano passado, eu olho para o mercado e falo, cara, tem muito espaço para que a gente aplique método, aplique governança e use a tecnologia de maneira mais eficiente. Não simplesmente vender TI. Uhum. A gente não vende TI, a gente vende eficiência, a gente vende negócio, a gente vende desafios. Então, eu saio de um desafio de um banco. Anteriormente, eu tinha trabalhado numa grande empresa de meios de pagamento, eu trabalhei na Cielo. Quando eu saio, então, do mercado corporativo, eu falo, cara, vamos aplicar essas fórmulas dentro de uma consultoria de tecnologia, mas com o intuito de não falar apenas de tecnologia, mas que a gente fale de objetivos estratégicos e viabilizadores desses objetivos que passam pela tecnologia. Cara, é o resumo da minha história. Legal. Não, e eu acho que é legal porque eu sinto, assim, uma grande dificuldade mesmo de ter essa discussão da tecnologia que conversa negócio. E possivelmente num podcast de tecnologia tem um Gabriel lá falando que sente dificuldade dos times de negócio falar de tecnologia. Então esse é um problema que vem de muito tempo e eu acho que ele vai continuar existindo bastante por aí. E aí eu queria entender um pouquinho assim mais, assim, cara, você já fundou ela agora ou ela já existia? Como é que foi um pouco dessa mudança? Entender assim, ela já traz esse viés, igual você falou aqui, de conseguir ir para o objetivo de negócio. Queria entender um pouquinho mais dessa criação assim também. Excelente. A empresa tem 16 anos. A gente atende basicamente indústria financeira, grandes seguradoras e algumas outras indústrias, mas o nosso foco mesmo, seguradoras e grandes bancos. São 15 anos de jornada, então é uma empresa que ela evolui conforme a necessidade e, obviamente, os desafios da indústria. E a Adverti passou exatamente por esse processo de transição das discussões de transformação digital. Então, ela foi incorporando serviços, soluções e até mesmo o approach em cada etapa do mundo de tecnologia dentro do setor financeiro. Quando eu entro justamente nessa intensificação. Então, eu conheço a Verity há exatamente 15 anos. O fundador, que é o Alexandre, o Barsi, é um grande amigo, uma pessoa muito próxima. E nas nossas discussões sobre mercado, sobre oportunidade, a gente falou, cara, vem mais uma nova onda de transformação, na verdade, de intensificação. E a gente precisa operar nesse reposicionamento, ressignificar o que é uma oferta de consultoria, de tecnologia, aonde a gente não coloca a tecnologia como fim, mas muito mais como meio. Uhum. Então eu entro exatamente nesse momento. Legal. E hoje, igual você falou de intensificação, aonde que... A gente brincou aqui que a IA tomou o espaço todo, mas para onde que estão indo esses investimentos? Porque o que eu estou pensando? Eu sou uma instituição financeira e aí eu tenho empresas que talvez estivessem mais ou menos digitalizadas, que tivessem mais ou menos preparadas para lidar com infraestrutura de dados, né? Cada uma no seu momento. E aí todo mundo agora quer olhar para a IA. Assim, como... Eu estou tentando entender o seguinte, como que esses players olham para a IA, porque para mim é como se fosse um jogo de tabuleiro, e alguns tivessem caído numas casas mais para frente e outros mais para trás. Excelente. Só que tá todo mundo querendo a última casa do tabuleiro para ganhar o jogo, só que de repente vai ter gente que tem que olhar coisas que a gente estava falando em 2020, 2019. Como é que você conta essa história ruim para esse cara também, né? Porque é difícil. Como é que é essa conversa, né, do pessoal que te procura ou que vocês abordam? Como é que controla ao mesmo tempo a ansiedade e vai mostrando o resultado? Eu tenho muita dúvida sobre isso, se o pessoal tem esse autodiagnóstico de que, olha, eu não estou tão preparado, mas é para lá que eu quero ir, sabe? Eu acho que essa análise maior, né, eu não estou tão preparado, mas é para lá que eu quero ir, isso tem tido um grau de maturidade muito maior nesse momento dessa nova transformação do que era no passado. Legal. Tá?
No entanto, a realidade continua sendo a realidade. Então, Você tem liderança para mostrar resultados, você tem ansiedade de vários stakeholders. Você tem um board, muitas vezes, de investidores que não quer ouvir falar de outra coisa, que senão, como que a IA vai alavancar esse negócio? Tem concorrente lançando um monte de coisa e aí vai chegando essas mensagens. É isso. Vai chegando o print. A todo momento chega print, chega um PDF, chega um maldito e-book, chega um white paper. Cara, gerou um certo pânico, né, em várias indústrias, não só no setor financeiro. Mas, cara, a fórmula continua sendo a mesma. A gente brinca, né? Eu costumo brincar com alguns amigos. Tem que fatiar o boi. Uhum. Então, primeiro, é inegável que a IA é um caminho sem volta. Mas, no entanto, todavia, primeira coisa, é importante entender o segmento, o tipo de produto, o tipo de cliente, no que faz sentido aplicar. Então, essa é uma primeira conversa que a gente tem até para poder entender o nível de maturidade do nosso prospect ou do nosso cliente sobre, cara, o quão claro está para você que isso é uma oportunidade ou é uma ameaça e como que você transforma isso em negócio. Então, é um funil mesmo. A partir desse momento, poxa, entendemos, de fato, vai ser aplicada para isso, deveria ser aplicado para aquilo, faz sentido para isso ou para aquilo outro. Cara, vem a visão agora de fora para dentro e agora uma mais profunda. A gente vai olhar os ativos que existem aqui dentro para viabilizar isso. Você provavelmente não vai conseguir fazer uma implosão dentro dos teus legados, dentro da tua infraestrutura, dentro da tua camada de dados, para viabilizar tudo ao mesmo tempo. Mas existe o Pareto. Existe o Pareto do Pareto, que é basicamente como que a gente entende quais são os principais pontos de dor e oportunidade ali dentro da tua tecnologia que a gente possa destravar o quê? Cara, destravar as alavancas de negócio. Então, nosso trabalho, basicamente, Gabriel, é o seguinte. Primeira coisa, entender do ponto de vista de negócio para onde vocês precisam ir, para onde o nosso cliente precisa ir, para onde ele quer ir. A gente faz uma discussão mais profunda do quanto isso faz sentido ou não, dependendo do grau de maturidade de um planejamento estratégico. E para isso existem uma série de formas como Discovery, Service Design, que nós trabalhamos com essa camada. Passou por essa etapa, vamos olhar agora como que a gente viabiliza isso. Qual que é o 80-20 dessa estratégia e como que a gente extrai daqui do back as oportunidades para você conseguir fazer isso de maneira estruturada. Jornada 1, jornada 2, jornada 3, jornada 4. Como você falou, tem empresas que vão estar 2, 3, 4, 5 casas à frente. Tem outras que nem tanto. O nosso grande desafio é, dentro da regra do jogo e da viabilidade física e natural, como que a gente consegue antecipar, talvez, algumas casas, mantendo um equilíbrio entre investimento e retorno? Você percebe que, por exemplo, eu não sei, na minha cabeça faria mais sentido se a última casa, na verdade, ela fosse diferente para cada um. Mas às vezes parece que estão todos indo para a mesma direção. Isso sempre acontece. E que, na verdade, se ela tivesse direção própria, talvez ela seja a primeira a chegar lá. E a única, porque daquele jeito, com aquelas condições, só ela pode fazer aquilo. Então, vou dar um exemplo. A gente vê o exemplo da Meg fazendo a interface conversacional, e o Pix, etc. Pô, vai super bem. Do nada, todo mundo agora precisa de interface conversacional. Eu, por exemplo, eu tenho a Meg e tudo mais, mas eu não uso, cara. Eu não fico falando ali e tudo mais. Por questão de usuário mesmo. E aí, eu fico pensando assim, cara, será que realmente parece que tá todo mundo procurando uma bala de prata e aí elegeram uma solução para se fazer? E quando eu vou pra feira, igual fui na Monitor Antônio agora, cara, tudo interface conversacional. Tudo conversacional. Atendimento, chargeback, cara, tudo. E aí eu fico nessa dúvida. Eu falo assim, cara, será que realmente vai ser tudo conversacional? Tudo que a gente fazia até agora era ruim? E eu sou aquele cara que continua sempre brigando para tentar falar com o especialista. Perfeito. Qual é o código que eu uso? Qual é a palavra que eu falo ali para me levar para esse especialista? Mas eu sinto que rola uma certa, entre aspas, pasteurização, onde alguns players estão seguindo o mesmo playbook, só que cada um vem de uma base diferente, né? Não tem como chegar no mesmo resultado. O grande risco é essa generalização.
Eu até entendo bem por que se fala tanto em interface conversacional. Quando a gente pega os gráficos de adoção às plataformas conversacionais, cara, é um negócio muito louco. A gente vê lá o gráfico de adoção do ChatGPT. Né? Fala, poxa, a internet demorou tantos anos para atingir 700 milhões de pessoas. O ChatGPT atingiu em X meses. Então, isso leva a uma visão genérica de que todo mundo, de que todo o universo está indo numa direção. Isso é mentira? Não. Mas não necessariamente é a característica do teu público. Então, me explicando, cara, o fato de ser algo generalizado não significa que no cluster, no segmento, na indústria que você trabalha, aquilo é a melhor solução. Então, por exemplo, eu trabalhei num banco onde os clientes eram pessoas 50 a mais. Eles são adeptos da tecnologia? De certa forma, são. Mas do jeito que são os jovens? Não. Então, a forma como você constrói tecnologia para esse público precisa ser pensada de uma forma diferente para este público. Então, quando você fala, poxa, tudo tem que ser conversacional, eu acredito que não. Vai depender muito mais, de novo, que produto você vende, com que característica, para que tipo de jornada. Tem questões operacionais, tem questões de risco, tem questões de N formas que precisam ser avaliadas. Agora, olhando para o futuro, as coisas tendem, de fato, a ser mais conversacionais? Não tenho dúvida. Agora, é uma característica exata do meu público neste momento? Não sei. É uma conversa que precisa ser tida, cara, empresa, empresa, negócio, negócio. Quais são os projetos ou áreas que talvez não sejam tão sexys, mas que a gente deveria estar olhando para elas para estar em condição de aproveitar melhor a inteligência artificial ou qualquer outra coisa? No mundo ideal, o que eu deveria ter pronto para aproveitar a IA? Porque é aquela máxima, né? Se entrar lixo, vai sair lixo. Perfeito. Então, é um moedor de carne. Exatamente. Como é que a gente faz para moer o filé e não o que a gente não gostaria, assim? Cara, eu falei recentemente sobre isso, né? Que existe um paradoxo interessante. Então, tá todo mundo olhando para a interface conversacional, tá todo mundo olhando para a IA no negócio. Eu quero ter um agente para falar com o meu cliente, eu quero ter um agente para resolver tal coisa, eu quero ter agentes na camada de negócio. Mas o grande limitador, estrangulador ou possivelmente o grande problema lá no futuro pode ser a sua própria tecnologia dentro do legado. Então, uma das coisas que a gente tem falado e visto muito e tem feito muito projeto nós usamos IA para avaliar o legado. Por quê? Porque quando você entende que faz sentido ter uma interface conversacional para vender determinado produto, ou seja, vamos supor que a gente já passou daquela discussão se faz sentido ou não. Faz sentido. Ok. Agora a gente vai olhar o que é necessário para aquilo ser viável. Viável do ponto de vista no MVP, viável do ponto de vista de um piloto e viável no ponto de vista de escalabilidade desse negócio. Cara, você vai olhar para dentro de casa e vai olhar a tua infraestrutura, você vai olhar a tua camada de dados, você vai olhar suas aplicações, você vai olhar os seus serviços, você vai olhar suas APIs, vai olhar seus microserviços. Só que o mundo, dentro de uma grande empresa, é gigante. Tu imagina abrir um repositório para olhar todas essas características, muitas vezes, dentro de um legado, avaliar uma infraestrutura, é penoso. Hoje, cara, a gente tem muitos bons resultados e excelentes projetos onde eu plugo agentes no back dessas empresas, cara, e consigo fazer uma anamnese geral sobre saúde, dependência, interdependência, correlação, visão de risco. E lembra, isso é um mapa. Aí eu pego esse mapa e olho, o que eu quero liberar aqui? Cara, eu preciso liberar aquele serviço para aquele canal, naquela experiência, naquela jornada. Qual que é o caminho crítico aqui dentro? Putz, é A, B, C e D. Vamos usar isso daqui agora para extração. Como que a gente pode agora construir o novo código, uma nova integração, usando IA, para depois, então, cara, eu liberar uma grande oportunidade de negócio na IA lá na frente. Então, onde que está aqui a grande discussão? A gente fala muito em usar IA na ponta do negócio, mas onde a gente tem visto muito, onde tem trazido resultado, usar IA alguns passos anteriores. Avaliar as condições,
criar planejamento e construir alguns modelos mais efetivos para que aquilo que você construa seja perene, seja seguro e, cara, não destrua seu orçamento. Legal. Um negócio que eu desenhei na minha cabeça foi assim, lembrando aqui dos eventos, né, do simpósio da AWS, até vendo ali, porque o que eu acho legal bastante lá tem a ver com essa cultura de compartilhamento de case, de informação. Então, você vai acompanhando um pouco das tendências de mercado por ali também. Então, a gente teve lá 3 anos atrás falando de FinOps pra caramba. Aí, depois, entra um pouquinho de IA, mas mais timidamente. Mas, pegando pela Febrabantec ali e tudo mais, deu para ver, olha, os nossos caras estão se preparando para isso. Depois, olha, estão tendo vários cases de back-office, igual você está falando aqui, olha... não tão profundamente, mas eu estava vendo assim, cases que aumentam a produtividade de times internos, cases que tem uma série de soluções internas ali que estavam trazendo resultado. E rapidamente, esses mesmos caras que estavam com resultado interno, agora já estavam mostrando cases com o cliente. Olha, ótimo. Aprendi como é que faz internamente e agora está indo lá. E aí a brincadeira que estava aqui é que o próximo agora como é que a gente faz isso custar barato, porque provavelmente vai chegar essa discussão aí de, enfim, quantos modelos você usa e tal. Muita gente apresentou esse ano arquiteturas internas, como que isso é feito e tudo mais. Então a conversa foi muito para esse lado. Eu queria pegar essa perspectiva de, putz, né, se é isso mesmo e quem está indo bem está fazendo o quê, geralmente? Assim, quando eu pegar uma estrutura, entre aspas, bem feita para trabalhar com IA, que vai ficar preparada para falar com o cliente, o que ela deveria ter, porque até do ponto de vista de arquitetura, é uma arquitetura nova, né? Que a gente está construindo de um jeito diferente, não é? Então... E tem muita coisa disponível. Exato. Então, a minha dúvida é um pouco assim, o que é uma arquitetura de IA? O que tem que ter numa arquitetura de IA para que ela funcione bem, atenda todo mundo, assim... É muito diferente de você fazer uma solução que é um micro SaaS ali, que é muito diferente, muito diferente. É um conversacional pequeno ali, né? Me permite até um parênteses, deixa eu te contar um pouco uma história aqui e a gente chega nisso. Bom, eu sou um executivo com viés 100% financeiro. Quando eu vou para uma empresa, para um mundo de tecnologia, vou para uma empresa de tecnologia, esse cacuete você não perde. Então, uma das coisas que a gente olhou dentro da Verity, por exemplo, eu pego projetos fechados. Ou seja, o cliente me coloca um desafio de negócio, a gente faz um assessment tecnológico, entende o que precisa ser feito, passo 1, 2, 3, jornada 1, 2, 3, como eu havia explicado. Cara, isso custa determinado valor. E o valor para o cliente, ou na verdade o preço para o cliente, o custo está muito direcionado, não só pelo valor de face, mas pelo tempo de projeto, inclusive, porque tem uma série de custos de oportunidades envolvido nisso. Então, aonde que está, talvez, um dos maiores segredos de sucesso de um negócio como o meu? Entregar as coisas na melhor qualidade possível, no menor tempo possível, com um padrão altíssimo. A gente começou a olhar a IA para dentro de casa primeiro. Então, a gente foi estudando, cara, como é que eu entrego um assessment profundo com o meu método, com a minha prática, mais rápido, de forma segura. Depois, o segundo passo, como que eu desenvolvo software do jeito que eu tenho a minha experiência de 15, 16 anos, ou seja, dentro dos meus padrões, dentro daquilo que eu acredito, mas de forma que eu consiga fazer com que todos os meus desenvolvedores tenham a mesma prática, o mesmo formato. A gente criou uma plataforma interna. Legal. E essa plataforma é uma plataforma de arquitetura, é um framework, que a gente pegou e foi experimentando uma série de serviços, produtos e soluções open source e outras não, e foi montando um Lego. Então, eu comecei usando uma coisa aqui, usando outra ali, e a gente foi experimentando. Cara, isso trouxe pra gente muito aprendizado. Primeiro, eu sou uma empresa... Não sou uma empresa grande, não sou enterprise. Então, esse negócio não pode custar uma fortuna. Segundo... Então, a gente está no momento de reinvenção das consultorias também, exatamente. Né? Então, assim, mais do que eu vender a oportunidade de reinvenção do negócio do meu cliente, eu primeiro tive que reinventar o meu. Eu, entre aspas, se eu só entregar um slide, ninguém me aceita. Mas... Ninguém me aceita. Aliás, bom ponto. A gente, quando fala com o cliente, a gente nem mostra o slide do nosso produto, que é o Verity Quantum, da nossa plataforma. Cara, eu abro ele e mostro para o cara. Por quê? Slide aceita tudo. Então, no final, primeiro, eu precisava reinventar a minha forma de trabalhar. Então, por exemplo, eu demorava para um Tier 1, um projeto grande de assessment, 3 meses, 4 meses, avaliando toda a aplicação, infraestrutura, processos, pessoas, jornada.
Cara, 3, 4 meses. Esses caras às vezes não tem isso, né? Muitas vezes não tem isso, não tem paciência para isso. E é cansativo, porque, cara, você tem que entrevistar um monte de gente, aí você tem que ficar confrontando, e aí depois você entra nas aplicações, entra nos repositórios, avalia a infraestrutura. Cara, é catamilho. Demorava muito, mas ainda assim era necessário. Hoje, quando a gente faz com os nossos agentes que nós criamos, eu consigo fazer isso em 3 semanas, cara. É impressionante. Eu consigo fazer um mapa C4 que não caberia dentro dessa sala, com toda a dependência de todos os componentes, onde a gente avalia qual que são componentes críticos. Enfim, reduzindo aqui um pouco a história, primeiro a gente olhou para dentro de como tornar o nosso negócio mais eficiente, seguro. Porque se eu lido com um banco, eu não posso lidar com o dado dele de forma insegura. Se eu sou uma empresa de serviço, onde as margens são extremamente apertadas, eu não posso deixar esse negócio escalar ao infinito. Isso foi trazendo para a gente maturidade sobre o uso consciente da IA. Então, separando em 2. Para a parte de projetos, a gente vê que está muito mais maduro hoje. Então, eu falo como Verity, falo olhando para o mercado. A gente vem aplicando agentes a entender o que necessita ser feito e como ser feito de forma mais rápida e segura. O que precisa o quê? Entregar para que a IA funcione. Agora, vamos lá. Entregamos uma modernização, entregamos uma migração, entregamos um recorte. Sabe o que se fala tanto hoje dentro das empresas? Soberania. Como que um grande player de mercado, seja financeiro, segurador ou uma grande indústria, a gente viu recentemente alguns problemas sobre o lock-in de nuvem. Todo mundo diz que é multi-cloud, mas acontece um problema, aí a verdade vem à tona que não exatamente você é tão resiliente. Se o futuro, Gabriel, é a IA, como que o futuro do nosso negócio pode estar preso em algo que pode parar em algum momento? Então, quando você fala de soberania de IA, você tem que falar de soberania de dados, você tem que falar de soberania de infraestrutura. E quando a gente fala de soberania, não é só o controle sobre a informação ou sobre a tecnologia. É sobre o custo, é sobre a tecnologia, é sobre a capacidade de operar em situações de crise. E aí falam-se agora dos grandes orquestradores. E quando a gente fala da nossa experiência, poxa, eu fui construindo uma plataforma para ter agentes, para pegar dados sensíveis, para não escalar ao infinito com custo, que funciona muito bem, a gente entendeu que essa experiência poderia servir para a segunda etapa de transformação dos nossos clientes. Legal. Ou seja, eu ajudo o meu cliente hoje a construir o seu orquestrador de IA. O que é um grande orquestrador de IA? É uma arquitetura que permita que ele possa ter mais de um LLM, inclusive se ele resolver construir um SLM ou um próprio LLM, ele tem capacidade de, direcionar fluxo, direcionar informação. Que é uma lógica para quem talvez está mais acostumado aqui do motor de crédito, por exemplo, né? Porque tem que se plugar tantos fornecedores, aí você tem uma régua de decisão de qual que você vai consumir, por A mais B, acompanhar se está dando mais resultado ou não uma determinada ação. Exatamente isso. Acho que a mesma... É a mesma lógica. Consumo de tokens, o que está retornando melhor, a acurácia, a especialização, o treinamento de máquina. Um determinado fornecedor é excelente para código, mas talvez ele não seja excelente para uma interface conversacional, por exemplo, com o cliente, falando de aspectos comerciais. Ou então eu sou uma grande indústria farmacêutica, por exemplo, altamente especializada em informações científicas. Cara, você vai ter que ter seu próprio banco de dados, seus RAGs precisam estar altamente treinados para consumir aquelas informações. Multimodal, você vai colocar isso na mão de um fornecedor ou você vai ter que construir uma infraestrutura que te dê soberania sobre o seu negócio e domínio sobre tudo isso. Legal. Aí você ajuda eles a construírem a própria. Exatamente. Legal. É porque eu ia falar, porque se você também contratar ela pronta, ela pode cair também e voltar esse mesmo dilema, né? Você vai colocar todos os seus ovos numa única caixa? Justo. O que pra gente foi um grande diferencial? Como a gente está falando de arquitetura, quando eu construí o framework do Verity Quantum para dentro de casa... Você tem isso, vamos dizer assim... Eu tenho isso pronto. Você tem essa inteligência pronta para assim, olha... Tá aqui o caminho das pedras, né? Exatamente, exatamente. Tem um pacote hoje arquitetural chamado Verity Quantum, que instalado na nuvem, nas nuvens ou no on-premises, o cara começa 10 steps à frente na construção de um orquestrador. Legal, legal. E aí, como que é um pouco dessa conversa até... os clientes já chegam com essa demanda, então já tem essa visão de
de soberania ou, vamos dizer assim, durante a conversa isso surge porque, sei lá, ele fez MVP, aí bateu num gargalo. Assim, ele precisa cair de bicicleta para aprender a dor ou ele já viu alguém caindo e fala, opa, isso aí eu não quero pra mim. Tem de tudo. Tem gente, cara, que tá lá o Dali Marquinho descendo com tudo ladeira abaixo. Tem outros que são um pouco mais conservadores. Então, a gente, numa discussão, numa conversa com o prospect ou com clientes da nossa carteira mesmo, a discussão sempre é qual que é o teu objetivo? O que você está vislumbrando? O que você já está fazendo? E aí a discussão de como que a gente viabiliza isso do ponto de vista de escala. Que vai passar por governança, segurança e essa questão de soberania e domínio. Legal. Dentro de inteligência artificial, o que a gente talvez hoje não esteja falando tanto aí que deva começar a discutir em breve? A gente vem ouvindo falar cada vez mais de dados, mas de verdade eu ainda acho que é muito menos do que a gente deveria falar. Porque você foi muito feliz na sua colocação. Se você colocar lixo, sai lixo. Se você não tiver uma estruturação adequada dos seus dados, e a estruturação não é só os dados estarem todos organizados, mas precisam estar disponíveis, precisam ser resilientes, porque se é isso que a IA usa como matéria-prima para poder te entregar a melhor experiência, o melhor produto, o melhor serviço, é indiscutível o endereçamento desse negócio. Como é que ele sabe? E aí, é bom porque eu vou pegando mais repertório aqui, nas próximas perguntas eu levo isso pra galera. Mas como é que ele sabe que ele tá nessa maturidade, assim? Que tipo de indicadores que ele olha pros dados para dizer assim, cara, a minha base aqui tá madura, não tá? Porque eu tenho uma impressão, e aí de todo mundo que eu converso, pô, tá todo mundo funcionando super bem, tá voando, tá tudo certo, mas na prática não é bem assim, mudam, né? Você tem diferentes níveis de maturidade. O que seriam, talvez, indicadores, ou pode ser um número, ou pode ser um sim ou não, de estágio que mostra assim, cara, tá maduro, dá pra gente confiar nessas informações, pra eu sair um pouco dessa parte etérea, porque é meio que isso, assim, olha, não tá disponível, tá falhando, tá, mas como é que eu sei na prática que isso tá acontecendo ou não? É interessante, porque parece uma conversa complexa, mas ela normalmente é muito mais simples, né? Já está funcionando hoje isso para você? A discussão sempre parte disso, ou seja, aquilo que você está fazendo hoje, teus dados estão de fato te atendendo? Você tem tido problemas operacionais em relação a isso? Sim ou não? Normalmente esse sim ou não já dá um caminho muito concreto. Porque, cara, se pro hoje você já está tendo dificuldades, o futuro está muito claro. É que isso pode aparecer em vários lugares, né? Então, por exemplo, eu tô com problema de, sei lá, dados pode aumentar o número de atendimentos um contact center, por exemplo, porque a informação não está 100%. Não está 100%, eu tenho tido muito ruído dentro do meu back-office, do meu atendimento. Eu preciso consultar pelo menos 20 bases cadastrais diferentes. Uma fonte de verdade. Fonte de verdade, porque, poxa, eu sou uma empresa que eu tenho 20 produtos, eu tenho um único cliente, mas se ele contratar 10, eu preciso consultar 10 bases diferentes, porque a minha lógica é por produto e não ainda por cliente. Certamente essa é uma característica que vai te dar problemas com IA. Legal. É bom saber essa visão por cliente, porque no final do dia a gente está nesse atendimento ali, a visão é cliente mesmo, né? A conversa é com o cliente, né? Não por produto. Ele não pode falar só um minuto que eu vou chamar a IA do financiamento de veículo agora para ela entrar em ação aqui, né? Hoje a gente, bom, enfim, nós somos clientes, a gente sabe, né? Pô, você está lá muitas vezes numa central de atendimento, e aí você fala, poxa, eu estou aqui consultando determinado produto. Aproveitando, queria saber também o status daquilo. Cara, por trás daquilo, em grandes empresas, não digo todas, mas algumas ainda passam muito por isso, tem uns 10 alt-tabs. Sim. Tem uns 10 alt-tabs. Tem uns que muda de prédio, né? Passar ligação para outro. Passa ligação para outro. E agora você imagina, você coloca uma interface conversacional, não, mas vai ser muito mais fluido, porque aí a inteligência consegue consumir bases diferentes. A custo de quê? Quanto você acha que isso vai custar? E quanto isso pode custar, inclusive na questão de consistência? Porque apesar de a gente chamar de inteligência artificial, isso não tem nada de inteligente. Né? É um negócio que faz cálculo, olha a razoabilidade a respeito de determinadas circunstâncias. Qual é a resposta mais provável? Mais provável, ele bate aqui, ele retorna. Se aonde ele bate
trouxer algum tipo de variabilidade ou inconstância, cara, o risco na ponta é muito maior. No framework que vocês desenvolveram, dentro do que você puder falar, queria que você contasse um pouco dessas etapas dele aqui, meio que para a gente fazer um fechamento. Pensando, então, um cliente que chega, ele vai ter aí a decisão do próximo triênio aí de investimento, ele quer saber para onde que ele vai olhar, né? Não, assim, olha, já separei 90% do meu orçamento para IA. Agora, eu não sei aonde que eu vou alocar dentro disso. Como é que é um pouco dessa conversa para a gente desenhar um pouco desse framework? Excelente, também? Excelente. Vamos colocar como um cliente hipotético ideal. Poxa, eu tenho um orçamento, eu tenho uma visão clara que eu preciso ir na direção da IA. A gente começa numa discussão de negócio e estratégia. Normalmente, então, um discovery com entendimento junto das áreas de negócio e tecnologia para que a gente avalie os objetivos mais concretos que possam gerar alavancas de negócio. E aí olhando para dentro e para fora, né? Olhando para dentro e para fora. Inclusive interno, porque quando fala discovery já me vem muito o cliente, né? Perfeito, cara. Esse é o grande ponto. Porque você olha para fora, mas você não pode simplesmente criar um PPT dizendo, olha, legal, é para lá. Não é simplesmente isso. É para lá, mas espera aí. Tem condições? É uma realidade? É factível? Ainda que em alto nível? Poxa, então o Discovery ele é para fora, ele vem para dentro e olha as primeiras condições a respeito de viabilidade em relação a isso, e depois a gente vai mergulhar. Segunda etapa, vamos fazer um assessment, então, tecnológico, para entender agora como que a gente destrava o quê? As capacidades tecnológicas que viabilizam aquilo que a gente colocou como prioridade dentro de um Discovery profundo. Como que a gente acelera esse processo? Usando IA. Dentro do Discovery, você já consegue usar muito a IA, a gente já usa muito. Quando a gente entra nessa segunda etapa de fazer o assessment tecnológico, de novo, olhar a infraestrutura, olhar a arquitetura, olhar a aplicação, olhar banco de dados, agentes que consigam rapidamente extrair para nós o que está acontecendo e como que funciona aquilo. Né? A gente tem situações, cara, que são engraçadas. Por exemplo, cara, o que eu tenho aqui é um COBOL. E a regra de negócio está macetada dentro do COBOL. E eu tenho aqui 2 caras que mantêm ele vivo. Mas assim, manter vivo, não sei como mexer nisso. Cara, a gente consegue extrair, inclusive, as regras de negócio dentro do código. Para avaliar, por exemplo, que microserviço a gente precisa criar, o que a gente vai levar, o que a gente não vai levar. Criamos um plano. Então a gente... O COBOL acho que ganhou uma sobrevida também com a IA agora. Né? Ganhou. Dá para manter ele mais um pouquinho. E vamos lá, né? Tem necessidade de migrar tudo? Depende. O que você precisa para a perenidade do seu negócio? É isso que precisa ser avaliado. Nem sempre é jogar uma bomba atômica lá no COBOL ou qualquer outro e falar, olha, agora eu vou começar tudo do zero. Talvez não seja isso necessário. Então a gente começa, visão de negócio, aprofundamento do que é prioritário, uma visão de desenhos de serviços, a gente olha para dentro da tecnologia e entende como destravar aquele serviço, cria um plano de projeto, que basicamente é, olha, para fazer isso, a gente deve demorar mais ou menos tanto tempo. Nessas sprints, a gente vai liberando quais funcionalidades, quais oportunidades, quais serviços ou quais produtos. A gente usa agora IA para o desenvolvimento. Fazer code analyzer, code review, fazer, testes unitários, testes integrados. Por quê? Eu preciso dar celeridade para aquilo que eu já enxerguei que gera valor. Putz, chegamos nesse processo. Cara, olha só, agora eu posso plugar os LLMs aqui. Agora eu vou construir os meus RAGs, agora eu posso fazer orquestração agente com agente. A gente tem, então, o próprio Verity Quantum, que foi utilizado com os agentes para aquela primeira parte, diagnosticar instalado. Este mesmo Verity Quantum possui arquitetura com os MCPs, com os RAGs proprietários, com o LangChain, LangGraph, SSO. Ou seja, você conseguir condicionar que só usa quem pode, para não ter aquela discussão que teve, acho que recentemente, você ouviu falar, um cara criou uma IA e ela apagou o banco de dados? Cara, não. Esse caso, eu vi os caras que conseguiram fazer esse prompt injection ali de quebrar as IAs, mas apagar no banco de dados eu não tinha visto. O cara criou um agente, o agente tinha uma série de permissões, e uma das permissões dava a ele acesso ao banco, e numa alucinação, num conflito de entendimento sobre o que ele deveria executar, ele apagou o banco. Então, quando a gente fala de um orquestrador multiagêntico, ele precisa ter permissionamento, ele precisa estar
dentro da tua infraestrutura. Cara, é quase que você criar uma empresa inteira de novo. Porque você vai criar um agente, por isso que eu voltei naquele ponto da arquitetura, que é um negócio novo. Cara, você criou um agente. O agente é uma pessoa. E aí você tá meio que reproduzindo uma E ele organização. pode fazer tudo? Aí a outra vai autorizar, não vai. Exatamente. Eles vão fazer backup sozinhos. Assim, e aí entra, de novo, fazendo um paralelo, quando a gente tentou digitalizar e só fazer o que a agência fazia, agora a gente está digitalizando as operações quando a gente fala dos agentes. Daqui a pouco a gente vai dar risada de como é que era a estrutura tosca que a gente criou. Vai. Putz, nada a ver essa permissão desse jeito, assim... Porra, que merda que ficou isso aqui. Daqui a pouco a gente vai olhar para isso e vai falar assim, cara, a gente só reproduziu o que a gente sabia que era o mundo real. A gente pegou 100 mil funcionários e criou 100 mil agentes e achou que isso ia resolver. Possivelmente a gente vai ter outro episódio aqui para olhar para isso. Eu trabalhei com um executivo, cara, e ele cunhou uma palavra que ele falava que primeiro foi a digitização. Que era transformar digital aquilo que eu fazia de forma manual. Aí veio a digitalização, que era o processo digital com novas experiências, com novas jornadas mais fluidas. Nós estamos nesse pedaço de baixo agora. A gente está enfrentando o primeiro brigando. pedaço, porque está entendendo ainda como funciona. Só que para isso não virar um problema, o certo continua sendo certo. Prática, governança, segurança, escalabilidade. E a gente falou agora, né, sobre a questão financeira. Cara, tudo aquilo que eu controlo na nuvem, eu também preciso controlar no uso da IA. Então, essa visão, desde o primeiro passo, ela precisa estar contida nessa arquitetura. Sim. Senão você vai implodir tudo isso lá na frente. Então, a lógica, quando a gente construiu o Verity Quantum, era, primeiro, para dentro. E tem uma coisa que eu não mencionei, mas é muito importante. Cara, a IA não é um ser onisciente, onipresente. Cara, isso só Deus. O que significa nesse comentário? Cara, tem que ter a figura humana especializada dentro do processo. A IA é excelente para executar atividades pré-determinadas numa velocidade gigantesca e com um padrão altamente significativo, se bem treinado e bem condicionado na arquitetura. Mas ainda assim, vamos lá, Gabriel, se você tem lá um determinado score, seja na validação de código, ou seja, na validação de crédito feita por uma IA, não é inteligente você colocar um ser humano especializado e avaliar talvez no final de uma fila, no final de um quality gate, se aquilo vai para frente ou não? Não, a ideia é dar superpoder para as pessoas, é assim que eu vejo. Exatamente. Até porque eu acho que o desafio de você deixar um processo 100% sem humanos e o desafio de você colocar um humano no meio, assim, o custo-benefício é muito melhor com um humano ali. E a confiança naquilo, né? Você fala assim, olha, não, se for tirar o humano de vez, muito possivelmente eu vou gastar mais, eu não vou chegar a conclusão nenhuma e meu grau de confiança vai ser muito menor. Muito menor, muito mais baixo. Eu acho até que as pessoas talvez estejam mais cientes disso e estão procurando fazer esse meio do caminho agora, né? Cada vez mais. Entendendo que a IA era um grande potencializador de capacidades humanas. Seja de conhecimento, seja de capacidade de execução. Então, quando a gente fala em usar IA num discovery, de usar IA num assessment tecnológico, a gente está falando de estar usando os melhores profissionais que validam a informação que está saindo desses agentes para as melhores o quê? Tomadas de decisão. Quando a gente vai para o negócio, seja no back-office, ou seja na interface de ponta, na venda, na comercialização, ainda também é necessário a mesma lógica. Como que eu condiciono ou crio dentro dos orquestradores uma lógica com um determinado nível de confiança, de oferta, de risco de crédito, ou seja lá qual for o balizador, como que eu derivo isso para experts? Para uma tomada de decisão cada vez mais eficiente, para um treinamento de máquina cada vez mais eficiente. A IA tem condições de se auto-aprimorar? Sim, se ela receber o quê? Treinamento e feedback. Se ninguém der, o que acontece? Nada. Ou ela piora. Para a gente fechar, eu queria perguntar o seguinte. Não me preocupa, do ponto de vista das instituições usando inteligência artificial, eu sei que é uma corrida e parece uma corrida e às vezes eu acho que também nem é. Mas o mercado como um todo, não sei se tem sintomas de bolha. Eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva, que é o seguinte, cara... Eu tenho, falando do ponto de vista de infraestrutura, eu tenho grandes empresas, então você tem OpenAI e outras aí com
os maiores valuations da história. E você tem um gráfico muito bom mostrando... A redundância entre eles. A redundância entre investimento. Assim, cara, todo mundo fez um investimento no outro, parece que no final do dia não saiu dinheiro de lugar nenhum. O valuation de todo mundo subiu pra caramba. E você tá tendo empresas atrás de empresas que estão com esse crescimento de valuation, assim, numa velocidade absurda. E parece que hoje, se você chegar no investidor e não falar que usa AI ou stablecoin, uma das duas, você dificilmente vai arrumar um investimento. Ali sim eu vejo uma corrida e que parece que tem um sentimento de que você vai ter vencedores ou não. Agora, que as organizações vão usar, isso aí, beleza, isso para mim tá meio que pacificado. Queria ouvir um pouco dessa sua impressão, desses movimentos de mercado, se tá muito quente mesmo, se não tá. Queria ouvir um pouco de dentro, assim, o que você vê. Boa. Cara, assim, vou dar minha opinião pessoal mesmo a respeito. Eu acho que, como você falou, acho que é inegável que isso é o futuro e vai ser utilizado. É igual a gente teve a bolha das .coms lá no passado e o .com é hoje a nossa realidade de vida. Meio que não quer dizer que não vai ter na internet, mas tem alguma coisa ali que não está fechando. Exatamente isso. E quando a gente olha, bom, então a crítica não é se isso é o futuro ou não. De fato é o futuro. Justo. Quando a gente faz um comparativo sobre as mesmas práticas, os mesmos movimentos de mercado, leva a acreditar que isso está mais inflado talvez do que deveria ou que precisasse. Né? A gente tem um FOMO gigantesco no mercado, ou seja, você eleva a demanda quase que em níveis estratosféricos, porque ninguém quer ouvir falar de um negócio que não tem o quê? IA. E quando isso acontece, todo esse investimento, inclusive cruzado entre infraestrutura, entre provedores, entre serviços, você olha lá para frente e fala assim, cara, tem mercado para tudo isso mesmo? Cara, tava vendo um vídeo dos desafios energéticos desse negócio. Se não me engano, 5% da energia dos Estados Unidos está indo para data center. E aí os de IA tá no nível que acontece. Lá na Califórnia, eles investem em energia renovável, mas a energia, ela se mistura. Então, a energia renovável com a energia de não renovável, fontes, ela entra na mesma rede. Então, não dá para saber se você está consumindo energia renovável ou não. Só que, por exemplo, no processo lá onde o ar-condicionado não resolve para resfriar ali os chips, etc., cara, eles estão usando água e a água está indo embora. Então, essa brincadeira de a cada oi que você manda, gasta uma garrafinha de 200 ml de água, isso não é tão loucura. Então, assim... Não parece muito eficiente. Exatamente. O que vai acontecer no mundo? Porque, cara... Eu já falei com um monte de gente, para de mandar oi pro chat, para de mandar obrigado. Obrigado. Vai acabar a água. É quase que isso, cara. É uma preocupação até do ponto de vista, assim, voltando lá na questão da soberania, etc. Cara, eu vou ter que voltar no on-premise, eu vou ter que ter meu próprio data center, eu vou ter que cuidar dele, porque se o dali de fora de alguma maneira cair, eu vou ter que estar protegido também. Então, eu acho que essa discussão aqui de energia e etc., eu acho que hoje na corrida de IA, eu correria primeiro atrás da parte básica, assim, em paralelo, assim, cara, eu preciso ter um data center legal, eu preciso ter uma fonte boa de energia aqui renovável, porque quando eu olho para longo prazo, acho que a briga vai ser essa, cara. Vai, sem dúvida nenhuma. Isso vai entrar na discussão de soberania, inclusive das nações, cara. Essa questão de como que você sustenta a IA, que vai ser provavelmente o grande pilar econômico, social, financeiro, poder bélico, inclusive. Você vai voltar para a essência. Peraí, como é que eu sustento esse negócio? Como é que esse negócio fica em pé, ainda que aconteça uma grande catástrofe? E a gente, como país, acaba ficando bem posicionado de novo. Ver se a gente aproveita Espero que dessa vez a gente consiga pegar. Já passou tanta onda e a gente não surfou aí, cara. Mas acho que essa questão da inovação, né, ela sempre segue a mesma lógica, né? A gente tem um grande boom e a corrida é necessária, porque é através dessa corrida, de alguma forma desenfreada, que você vai para a disrupção, você encontra cada vez novas formas, novos formatos, novas oportunidades, e aí chega um determinado momento que você tem um platô, que é o platô da cobrança por resultado disso. É um ciclo que se repete. O que tem acontecido cada vez mais é a intensidade, a velocidade e o encurtamento desses ciclos. Então você tem um boom gigantesco, a gente caminha muitas vezes rumo a quase que uma insanidade, aí um dado momento a gente começa a pensar, cara, como que esse negócio para em pé? Uma correção.
No momento que a gente começa a discutir a correção deste ciclo, a gente vai fazendo os ajustes, extrai um valor muito mais absoluto, mas outro ciclo já começou de outra coisa. Veremos qual que é o próximo, meu caro. Vamos ver, vai ser corrido, com certeza, mas a gente vai abordando aqui, vai trazendo o pessoal para comentar, porque dentro da indústria financeira, o que eu acho legal é que a gente está sempre ali na ponta de lança de inovação, se preparando, etc. Tudo é dinheiro, e o dinheiro precisa ser ágil. Então é um setor, a gente não comentou aqui, mas estão falando muito de agente e-commerce, né? Fazer os pagamentos ali automatizados. Eu, depois da minha experiência traumatizante agora de ser roubado, eu estou fugindo de tudo que é pagamento automatizado. Quanto mais no dinheiro, no bolso, para mim, melhor. Mas, cara, enfim, tem muito caminho legal para a gente abordar. Tem. Queria agradecer a sua participação aqui, Marcelo. Obrigado aí, acho que foi muito rico, teve bastante conteúdo legal e eu acho que para quem trabalha com inteligência artificial, tá olhando para projetos, etc., acho que é um bom guia para a gente começar a saber para onde ir. E eu acho que tudo se resume muito no que você falou de ter um objetivo de negócio, ter um mandato ali do que você está fazendo, porque do contrário, mesmo que esse mandato seja experimentação, mas que ele seja formalizado ali, porque senão... Seja claro, seja objetivo. Cara, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse nosso bate-papo, ele ajuda talvez no primeiro pilar, antes dessa clareza toda, que é o letramento. É a galera do board, os executivos de uma maneira geral, terem ciência, consciência para estudar, para entender, e aí sim enriquecer essas discussões no primeiro momento de como, para quê, a gente vai extrair valor disso e aí seguir com grandes projetos. Boa, muito sucesso para você, para todo mundo da Verity. E, cara, eu imagino que vai ter mais coisa para a gente conversar, Certamente. Vai ter cases aí, tem bastante coisa interessante. Obrigado de novo pela participação. Valeu, campeão. Pessoal, grande abraço. Olha, follow the money, tá? Fica a nossa dica aqui. Entre no portal letsmoney.com.br, lá vai ter uma matéria sobre esse episódio. Você consegue compartilhar aí com eventualmente alguém que você queira que esteja por dentro desse assunto aí, onboardado com você. Então tem a matéria desse episódio e de todos os outros que eventualmente você não pôde acompanhar. A gente está num ritmo de produção muito alto, a gente está saindo quase com 5 episódios por semana agora, então tem muita coisa mesmo, você escolhe ali os temas e se mantém informado. Lá tem notícias do Brasil e do mundo, tem colunistas ali que estão trazendo conteúdo super relevante do mercado, então entra lá, letsmoney.com.br, acesse, registra na nossa newsletter e se mantenha atualizado. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.